só o cliente, né? É o juiz, é o poder judiciário que é lento, que é ruim, é complicado. Semana passada atendi um advogado aqui na mentoria. Doutoras, o juiz colocou na sentença que o advogado atuou com erro esdrúxulo. Meu Deus. Ou seja, olha o problema que a gente tem. E se o cliente tem uma arma e comete um assassinato aí? De graça, né, gente? O povo tá tudo maluco, descontrolado, né? Verdade. E aí ele marcou a mentoria comigo. E eu lendo a sentença para ele, eu falei, mas você fez realmente? Eu estou vendo a ação aqui, a ação que você fez é anulatória, não é embargos. Ele ficou tão nervoso com isso, gente, que ele não reparou que o juiz falou que a escolha da ação estava totalmente equivocada, mas era embargos de terceiros. Ou seja, quem errou feio foi o juiz, né? Quem errou feio foi o juiz. Tá certo. Não é fácil, doutores. Vamos lá, vamos juntos, né? Estou à disposição, contem comigo, viu? Bom saber que vocês estão bem. Então tá bom. Doutora, é o seguinte, nós temos um cliente que ele tem um imóvel em Espírito Santo do Pinhal. É uma área de 3 mil metros quadrados. Tá. Dessa área, ele tem aproximadamente 51,33% e a irmã dele tem o restante. Na verdade, assim, a gente ainda está meio que tentando descobrir se a metragem dele é só isso mesmo, porque com a base nos contratos de compra e venda que a gente tem, está dando um valor de uma porcentagem maior de área do que está realmente na matrícula, que é essa porcentagem. Mas vamos lá. Dessa área que ficou para ele, ele vendeu para terceiros em 2015, aproximadamente 2 mil metros quadrados. E esses terceiros já repassaram, venderam para outros terceiros. Dentro da área, ele ficou ainda também com uma pequena área, lá dentro desse imóvel, e dentro da área tem também uma área de preservação permanente e área de reserva legal. Nossa, tem área de APP, tem área de PP no meio, né? No CAR, não está descrevendo onde essa área de preservação permanente está ou a reserva legal. Então, a gente já solicitou para o topógrafo para nos mandar isso detalhado, em onde está localizada essas áreas. Tá. Qual que é a nossa dúvida? Como regularizar essa parte que ele vendeu para o terceiro? O que fazer? Que já foi repassado para outros terceiros. Seria uso capião? Tem algum outro meio? As doutoras estão advogando para quem comprou, não é? Na verdade, quem nos procurou foi quem vendeu, mas ele quer regularizar tanto a área que ele ainda tem, quanto a área que ele vendeu. Entendi. Ele vendeu bandido, doutor, que agora tá ameaçando ele de tudo quanto é jeito porque quer regularizar a área que comprou dele. Entendi. Aqui no escritório eu atendi na quinta-feira um senhor que até chorou. Ele procurou na internet, achou uma fazenda com preço em Tocantins e ele comprou. O vendedor era formado em Direito e trabalha na Receita Federal. Mas o vendedor é aquele ser humano Caxias que não quer fornecer procuração, não quer fornecer nada, né? E ele não consegue regularizar. E agora esse vendedor ameaçou de processar ele. É difícil, gente. Imóvel rural, dependendo do estado, a região, nós temos um problema sério, porque são duas formas de regularizar esse imóvel, né? Existe a regularização registral e a regularização administrativa. Na compra e venda simplificada, muitas vezes a gente não consegue, se não está totalmente regularizado administrativamente, regularizar registral. É difícil, é uma situação complicada. A gente cai facilmente no limbo, né? Esse vendedor que procurou vocês, o cliente, doutoras, me fala uma coisa, o comprador, quanto tempo de posse tem? Desde 2015. Ah, desde 2015. Quase 10 anos. E o vendedor, quanto tempo de posse ele tinha? Ah, bastante. A última doação que tem na matrícula, que ele recebeu mais uma parte, foi um rolo entre irmãos. Foi doação dos pais para os filhos, depois entre os irmãos houve doação entre uns e outros. Mas a última doação é de... na verdade, foi registrada em 2022. A última parte que ele adquiriu 18%. Mas aonde ele tinha anterior os 33,33% é de 98%. Tá, 90, nossa, bastante tempo, hein? Então daria para fazer aqui, você vê, nós estamos falando de 9 anos de posse. Ficou, para que a gente possa usar o uso capião do 1238, tem 36 espécies. Por que eu estou pensando no uso capião do 1238? Porque é o uso capião que permite até a má-fé, né? É mais fácil ganhar, as doutoras conseguem ter mais facilidade, ter sucesso na demanda. Esse uso capião,
seria uma alternativa muito boa, mas teria que usar a tese da soma da posse, ou a posse complementar, ou as duas, né? A posse complementar é uma tese nova. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível somar a posse no decorrer do processo usucapião. Como o comprador tem a posse há 9 anos, esse usucapião no mínimo vai durar uns 2 anos, 2 anos e meio. Então, 2 anos e meio, vai conseguir, né? Sem depender do outro, do vendedor, vai conseguir provavelmente ganhar essa ação do usucapião. Se o vendedor conseguir e autorizar fazer uma sessão de posse, por escrito, alguma coisa assim, dá para usar ainda a tese da soma da posse. Então, daria até para usar as duas, né? Mas o uso seria o usucapião sim, doutoras, o meio mais adequado e mais rápido para regularizar esse imóvel, hein? Certo. E se dentro dessa área estiver a área de reserva legal ou APP, faz diferença no usucapião? Não faz, doutoras, não faz. O usucapião a gente consegue regularizar registralmente, né, o imóvel. Então, por mais que tenha gravames na matrícula, a área seja de APP, reserva legal, ou qualquer outro, né, imóvel tombado, é possível fazer o usucapião e ter sucesso na demanda sim. E o pior de tudo, né, a área rural ela é traiçoeira, porque o usucapião vai ter que fazer para conseguir se tornar proprietário registral, para depois correr atrás, com a matrícula em mãos, correr atrás da regularização administrativa. E aí, inclusive, doutoras, eu quero o bem de vocês, explica para o cliente isso, viu? Que as doutoras vão ajudar a entregar o quê? A regularização registral. Mas a regularização administrativa, eles vão ter que correr atrás lá na frente, e aí podem contratar as doutoras, ou podem contratar um engenheiro que faça esse serviço, entendeu? Que seria, o administrativo seria ITRK. ITRK, às vezes o cadastro, outros cadastros, CECIR, né? Depende muito da região, mas todos os cadastros administrativos é uma regularização administrativa. E eu falo sempre isso em aula, por quê? Porque o cliente, às vezes, ele confunde, né? Ele acha que as doutoras fazendo uso capião vai regularizar tudo. Não, as doutoras vão conseguir regularizar o principal, que é a regularização administrativa, mas o registral eles vão ter que fazer depois, né? Certo. E no registral, será que dá problema essa questão da área permanente ou de reserva legal ou também dá para passar? O uso capião, independente do que a gente tenha, né, de situação fática, é a forma originária, fica para trás. Então, área de APP, preservação ambiental, matrículas com bloqueios, ou seja, não vai ter nenhum impedimento nesse sentido. Ele vai conseguir, as doutoras vão conseguir ganhar a ação porque é forma originária de adquirir propriedade. E depois vai conseguir regularizar administrativamente também? Vai porque o cadastro rural ele é complicado em algumas regiões. Você tem que ter o registro para depois você conseguir fazer a regularização administrativa. Se é uma pessoa que entende bem, né, o vendedor, ele entende, tem tudo cadastrado bonitinho, é mais fácil de conduzir isso e conseguir passar para o nome do comprador. Mas pelo jeito não é o caso, não. Existem algumas situações, alguns apontamentos, né? Então acho que o uso capião cairia como uma luva realmente, hein, doutoras? O uso capião é o nome de quem? Do José ou do... O uso capião a gente vai fazer no nome dos compradores, né? E tá utilizando a tese da soma da posse com a declaração do vendedor. Ficaria assim, seria um uso capião no nome do comprador, porque seria mais fácil, né, para a gente conseguir resolver o problema, evitar mais gasto. E aí as teses que nós vamos usar nesse uso capião é a soma da posse, que é a posse, um pouquinho da posse do vendedor, e a posse complementar, que é a posse no decorrer do processo do uso capião. Então nós vamos usar nesse uso capião pelo menos aí 4 teses importantes. Anota aí, doutoras. O artigo 1238 do Código Civil, o enunciado 492 da quinta 492 da quinta Jornada de Direito Civil, certo. Anota mais um também, que é importante para as doutoras terem tranquilidade. A súmula 237 do Supremo. Certo. E anota também, esse é o mais importante, né? Porque nós vamos trabalhar em cima desse julgado. O STJ ele decidiu o quê? Que o prazo para o uso capião ele pode ser completado no decorrer do processo judicial. Então nós vamos trabalhar como tese no nosso uso capião, nós vamos trabalhar com o RESP 1361, RESP, recurso especial 1361-226. Recurso especial 1361-226. E como que a gente vai justificar
verificar se estiver dando mais do que 51,33%? Esse uso capião, ele não tem limite de metragem. Essa é a grande sacada, né? Nós temos várias espécies que têm limite de metragem, 50 hectares no rural, 250 metros quadrados no urbano, mas esse uso capião não tem limite de metragem, não precisa de justo título e boa fé, não precisa, não é regra, pode até ter má fé, não que seja, mas pode, e o autor dessa ação de uso capião, ele também pode ter outros imóveis no nome, pode ter outras ações de uso capião, então por isso a gente está escolhendo esse 1238, porque a gente consegue se livrar de um monte de uso capião que acabaria nos prejudicando, entendeu? Aí, doutor, nós vamos contratar, então, o topógrafo, né, para fazer o mapa da área usucapita, correto? Correto. Na verdade, vai contratar o topógrafo, né, pode ser engenheiro, pode ser topógrafo, mas tem que fazer o georreferencial. Isso. Aí ele vai fazer o georreferencial da área que o cara que é bandido comprou do nosso cliente. Certo? Para a gente poder usufruir. É isso aí. Vai ter que seguir a metragem que está no contrato, porque o cara não vai aceitar uma metragem menor. Aí segue a metragem que está no contrato, né? Isso, ok. Mas aí vai ter a área que vai sobrar. O José Luiz, que é o nosso cliente, vai ter que aceitar uma área menor para caber dentro da metragem da matrícula, da porcentagem da matrícula. Vai conseguir resolver isso? O uso capião tem um lado bom. O uso capião é uma forma originária de propriedade. Então, o que o topógrafo fizer e ele apresentar, o uso capião vai ser em cima disso. Então, por isso é muito importante essa topografia, o georreferencial, porque é exatamente essa área que, se ganhar a ação, provavelmente vai ganhar, vai se tornar de propriedade do comprador, entendeu? Não importa a metragem que vai estar no contrato, mas exatamente. A metragem real que ele está na posse. É isso mesmo. Mesmo porque esse uso capião que as doutoras vão utilizar, ele é um uso capião que não exige justo título boa fé. Nós vamos até juntar esse contrato, mas não é exigência, não é requisito, né? Doutor, tem outra dúvida. Da área que o José Luiz, que é o nosso cliente, que vendeu, ele fala que ele ainda ficou com uma metragem pequena lá na chácara. Essa metragem dele, ele também pode fazer uso capião, sendo que ele está na matrícula como proprietário? Pode. Existe o chamado uso capião de coisa própria. O que é uso capião de coisa própria? Eu tenho a matrícula no meu nome, um percentual. Muitas vezes eu não consigo ter a totalidade por algum motivo. Eu faço uso capião para atingir a totalidade da matrícula. Isso mesmo, pode fazer sim. E se essa área dele não foi uma área conhecida, por exemplo, ele não sabe qual quadrado que é dele lá, junto com a irmã dele, porque na verdade é ela quem utiliza tudo, a gente teria que fazer alguma coisa antes? Se eles não chegarem num consenso entre eles? O ideal do uso capião é que seja tudo consensual, porque acaba sendo mais rápido, mais fácil de ganhar. Quando o uso capião se torna litigioso, por algum motivo, alguém se opõe, apresenta contestação, se habilita como terceiro interessado, a gente vai ganhar do mesmo jeito, se tem os requisitos, se faz prova dos requisitos, mas o problema é que atrasa esse uso capião, né? Por isso o ideal é sempre não ter litígio. Se fosse possível ele comprar a posse, posso comprar a sua posse? Quanto você quer na posse? Ou seja, quanto mais consensual a transação, mais fácil da gente ganhar, entendeu? Certo. Mas vamos dizer que ele não consiga entrar no consenso com a irmã dele, para ele delimitar o que é dele, tem alguma coisa que possa ser feita antes do uso capião dele, dessa partezinha que ficou para ele ainda? Não tem, na verdade ele vai conseguir delimitar isso na prática registralmente no uso capião. Se ela, talvez a situação não for bem explicada por ele, para ela, ou eles não tiverem contato, ela pode se habilitar no processo, né? Falar, olha, eu não concordo que essa parte é minha. Aí dá para explicar, falando, não tá pegando a sua parte, essa parte aqui é minha, dá para conversar, talvez... Ela vai ser citada para apresentar contestação, né, doutor? Porque ela é confrontante. Na verdade, ela é proprietária. E ela é confrontante tabular mesmo, né, gente? Sim. Entendi. Ela vai. Ou seja, eu não sei qual que é a postura que ele pode adotar. Conversar com ela antes para evitar, ou entra com o uso capião e a partir do momento que ela se habilitar, aí dá para pedir uma audiência de conciliação para explicar, né? Eu acho que não adianta conversar muito, não. Talvez a melhor situação era ingressar com a ação logo. Certo. Hora de Agora um ponto importante, doutoras,
Esse uso capião, ó, então ele vai ficar assim, a estrutura dele. Vai ficar 1238, artigo 1238 do Código Civil, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, CNJ. Depois nós vamos ter a súmula 237 do Supremo. O uso capião vai ser usado como guarda-chuva, um escudo protetor. E aí nós vamos entrar o quê? No RESP 1361, 226. E não pode deixar de lado, isso é importante também, eu acho que isso é fundamental também. Eu, se fosse possível, eu trabalharia com as duas teses, hein? Trabalha com 1243, que é a soma de posse, né? Porque as doutoras podem fazer o quê? Ó, estamos somando a posse e a posse complementar. Trabalha com as duas teses, para dar certa coisa, né? Certo. Caso esse terceiro que ele vendeu para um terceiro, esse terceiro repassou. Eu não tenho certeza, eu vou ter que confirmar com ele se esse terceiro repassou para um só ou se ele picou essa área. Caso ele tenha picado, vai ter que ser cada comprador no seu picadinho, né? A soma de posse, né, é muito boa. A gente consegue fazer o uso capião no nosso nome com um dia de posse. Só que também é muito traiçoeira, né? Por que traiçoeira? Porque você, na verdade, você não consegue somar a posse em efeito cascata. Você só consegue somar a posse com o antecessor. Então, se quem vendeu tem a posse 10 anos, 15 anos, excelente. Agora, se quem vendeu tem a posse de meses, aí não adianta, né?